Nayane pegou o microfone em público, olhou nos olhos de João Raul na frente de câmeras e plateia e anunciou que ia contar a verdade sobre os dois. O que aconteceu em seguida virou o maior escândalo da semana na novela Coração Acelerado, e ninguém estava preparado para o desfecho. Se você está acompanhando essa história e ainda não deixou o seu like, esse é o momento. Deixe o gostei, comenta aqui o que você acha que vai acontecer e se inscreve no canal para não perder nenhum capítulo. Agora, vem com a gente porque esse episódio foi um dos mais intensos da novela. A quinta-feira chegou carregada de tensão para os personagens de Coração Acelerado. Em dois cenários completamente opostos, destinos foram selados ao mesmo tempo. De um lado, em Bom Retorno, o que era uma tentativa desesperada de reconquista se transformou em humilhação pública ao vivo. De outro, em Goiânia, duas mulheres que haviam deixado tudo para trás receberam a notícia que pode mudar as suas vidas para sempre. O capítulo da quinta-feira abriu com a crise que João Raul vinha carregando desde a saída de Agrado. Após mais uma decepção, a jovem tomou a decisão mais difícil de sua vida e anunciou que ia embora de Bom Retorno. Ela deixou claro que ficar estava destruindo por dentro e que depois de tanto ser colocada em dúvida pelo homem que amava, havia chegado a hora de se colocar em primeiro lugar. João Raul tentou impedir a partida, mas Agrado foi firme. Ela disse que ele já havia feito a sua escolha quando decidiu duvidar dela e que agora era a vez dela fazer a própria escolha. A saída de Agrado deixou João Raul destruído emocionalmente. Tomado pela culpa e pela raiva que não sabia para onde dirigir, ele foi parar em um bar e acabou se envolvendo em uma briga. Sem conseguir controlar a dor, empurrou quem tentou acalmá-lo e gritou que havia estragado tudo. A cena deixou claro que por trás da agressividade havia um homem completamente perdido sem a mulher que amava. Enquanto João Raul se afundava em Bom Retorno, Agrado e Eduarda chegavam a Goiânia sem dinheiro, sem garantias e sem nenhuma estrutura. O apartamento que conseguiram era simples, o orçamento era curto e a primeira tentativa de gravação profissional terminou em decepção quando um produtor disse que o som delas não era o que o mercado queria naquele momento. Eduarda se abalou. Agrado escolheu respirar fundo e seguir em frente. Elas criaram uma página nas redes sociais, passaram a compor músicas a partir da dor que estavam vivendo e conseguiram uma apresentação em uma churrascaria pequena da cidade. Ali deram tudo de si. A virada da sorte veio de onde elas menos esperavam. Alguém importante ouviu uma música das duas e ficou impressionado a ponto de perguntar quem eram aquelas meninas. A ligação chegou quando Agrado e Eduarda estavam no fundo do poço, esgotadas e sem saber até quando conseguiriam resistir. Do outro lado da linha, uma voz direta disse que havia ouvido o trabalho das duas e queria conversar. O choque foi imediato. A oportunidade que parecia impossível estava batendo a porta, mas antes que a alegria pudesse tomar conta, o destino colocou Agrado frente a frente com a sua dor mais recente. Durante o trabalho na churrascaria, ela se deparou com João Raul ao lado de Nayane, os dois próximos como se nada tivesse acontecido. O mundo parou para Agrado naquele instante. Ele tentou se aproximar e explicar, mas ela cortou qualquer tentativa de diálogo. Disse que ele já havia falado demais quando escolheu não ouvi-la e foi embora, dessa vez mais forte e mais dona de si do que nunca. De volta a Bom Retorno, Nayane intensificou a pressão sobre João Raul. Ela se aproximou dele com um olhar calculado, usou o passado como ferramenta de manipulação e tentou convencê-lo de que sentia algo que justificava tudo o que havia feito. João Raul ouviu, mas a resposta foi diferente do que ela esperava. Ele disse que sentia algo, mas que esse sentimento não era suficiente. Nayane insistiu, perguntou se havia alguma chance, e ele negou com a cabeça. Declarou que ainda amava Agrado. A frase desmontou qualquer argumento que Nayane ainda tentava sustentar. Sem aceitar a derrota, Nayane tomou a decisão mais arriscada desde que entrou na trama. Ela armou uma situação pública com câmeras, plateia e microfone. João Raul chegou sem saber de nada, e quando percebeu o que estava acontecendo, já era tarde demais. Nayane pegou o microfone e anunciou que havia cansado de se esconder e que ia contar a verdade sobre a história que viveu com João Raul, descrevendo a si mesma como a mulher do passado dele,
a história verdadeira que ninguém conhecia. João Raul tentou interrompê-la diversas vezes, mas ela continuou. A plateia reagiu com surpresa e curiosidade. Câmeras se aproximaram, o clima ficou pesado. E então Nayane foi além e perguntou diretamente a João Raul, diante de todos, se ele sentia alguma coisa por ela ou não. A pergunta foi feita sem saída possível, com toda a pressão do ambiente público sobre ele. A resposta de João Raul foi devastadora para Nayane. Ele disse que sentia, mas que esse sentimento não era amor. O sorriso dela desapareceu. Ela acusou ele de estar mentindo, disse que ele não podia dizer aquilo. Ele respondeu que podia, porque era verdade. A plateia entrou em choque. Nayane perdeu o controle. Acusou João Raul de ter medo de sentir de novo, e ele rebateu dizendo que o que temia era viver uma mentira. Disse que ela havia construído tudo em cima de algo que não era dela. Quando ela gritou que podia fazê-lo feliz, ele respondeu sem hesitar que não era ela que ele amava. O silêncio que se seguiu foi devastador. Nayane recuou um passo como se tivesse perdido o chão. Ainda tentou um último argumento. Disse que ele iria se arrepender quando percebesse que ela era a melhor escolha. Ele se aproximou, calmo e firme, e disse que a melhor escolha nunca precisa mentir para ser escolhida. Nayane ficou sem resposta. E quando ainda tentou atacar Agrado, João Raul respondeu que ela podia ter erros, mas nunca fingiu ser outra pessoa. A exposição de Nayane se espalhou pelas redes sociais em questão de minutos. Comentários, críticas e manchetes com termos como mentira exposta ao vivo e influenciadora desmentida tomaram conta das timelines. O nome dela virou assunto, mas não do jeito que havia planejado. Ronnie, que observava de longe, percebeu que não havia mais nada a fazer. Nayane ficou sozinha com o celular nas mãos, lendo os comentários, sem conseguir fugir das consequências daquilo que ela mesma havia construído. Em Goiânia, Agrado e Eduarda chegaram ao encontro marcado ansiosas e com medo de mais uma decepção. Quando entraram no local, se depararam com uma presença forte e carismática. A pessoa disse que havia ouvido o trabalho das duas e que não havia conseguido ignorar, que elas tinham verdade no que faziam e que isso não se ensina. Disse que queria ajudá-las a crescer. Eduarda mal conseguiu segurar a emoção. Agrado respirou fundo. Depois de tanto tempo lutando no escuro, uma chance real finalmente chegava. As duas subiram ao palco de um local pequeno, mas cheio de significado. Se olharam, confirmaram que estavam prontas e começaram. A voz de Agrado saiu firme, verdadeira e sem medo. O público ouviu de verdade. Nos bastidores, a oportunidade foi crescendo. Portas começaram a se abrir, convites foram surgindo e o nome delas entrou em circulação entre pessoas do mercado. João Raul assistiu de longe, em silêncio, com orgulho misturado com arrependimento, reconhecendo que sempre foi ela. Nayane, por sua vez, encarou o próprio reflexo, sem filtros, sem aplausos e sem personagem. Murmurou que havia se perdido, tentando ser alguém que não era. Quem tenta crescer passando por cima dos outros, acaba caindo sozinho. Quem sofre e continua, constrói algo verdadeiro. A mentira pode durar um tempo, mas a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. E quando aparece, ela separa quem fingiu de quem lutou de verdade. E você, acha que Nayane ainda merece uma segunda chance ou a queda foi justa? João Raul ainda tem como reconquistar Agrado depois de tudo o que aconteceu? Comenta aqui a sua opinião, deixa o like se você acompanhou até o final e se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos de Coração Acelerado.